Olá pessoal, esse vídeo é para falar um pouco mais sobre a segunda civilização clássica, que é a civilização de Roma, especialmente sobre a organização política da República e sobre algumas lutas sociais que aconteceram durante esse período da República. Então hoje eu vou explicar um pouco mais para vocês nesse vídeo sobre as questões políticas de Roma. Vamos lá. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês um pouco sobre a monarquia, né? O período da fundação da cidade de Roma e a primeira fase do governo deles. E tem duas formas diferentes da gente explicar a fundação da cidade de Roma. Pode ser através, né, de um mito, que é o mito dos dois meninos, do Rômulo e do Remo, né? Ou através da história, né, que é uma junção entre os povos latinos, etruscos e gregos. E quando a cidade de Roma é fundada, tem início a primeira fase política deles, que é a fase da monarquia. Nesse período, a cidade de Roma é governada por reis, primeiro 4 latinos e depois etruscos. E tudo sobre esse período é meio lendário, porque a gente não tem muitas fontes a respeito desse período. Agora, a coisa mais importante que tem durante o período da monarquia é uma divisão da sociedade em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos patrícios, descendentes dos fundadores da cidade de Roma, ricos, proprietários de terra e com direitos políticos. E o segundo grupo que nós temos são os plebeus, que são os pobres, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários de terra que não têm direitos políticos. Então você tem os ricos, os patrícios e os plebeus, os pobres, nessa divisão entre essa sociedade que é por nascimento. Você nasce num grupo ou você nasce no outro. E a monarquia chega ao fim com Tarquínio o Soberbo. O rei Tarquínio o Soberbo fez o que não devia, era um governante ruim, e ele acaba sendo expulso pelos patrícios da cidade de Roma. Dá início então à República Romana. A palavra república significa res publica, coisa pública, coisa do povo. É quando o povo vai governar a cidade de Roma. E esse povo vai governar a cidade de Roma através de um órgão conhecido como Senado. Então, do povo de Roma eram escolhidos representantes, os senadores, que se juntavam num órgão, né, que é esse órgão que aparece representado nessa imagem aqui, que é o Senado. Esse Senado ele vai definir as leis importantes da cidade de Roma, vai tomar as decisões importantes para administrar e governar a cidade de Roma. E é desses senadores que são escolhidas as magistraturas. Magistraturas são os cargos públicos importantes da cidade de Roma, como por exemplo o cônsul, né, que ele teria um papel equivalente ao prefeito ou presidente na cidade de Roma. O censor, que era o responsável pela administração do dinheiro, o pretor, que era responsável pela administração da segurança pública da cidade. Então, esses cargos públicos eles eram escolhidos por membros do Senado. Agora tem um detalhe importante aqui, que é o seguinte: quem podia ser eleito senador e quem podia exercer os cargos públicos eram somente os patrícios, ou seja, os patrícios, os ricos que tinham direitos políticos, eram aqueles que administravam a cidade de Roma, o que na verdade não era muito justo com os plebeus, porque os plebeus eram os que lutavam no exército, porque eles normalmente eram os soldados, os plebeus que trabalhavam para sustentar a cidade de Roma e eles estavam excluídos da vida pública. Por isso que num longo processo que acontece paulatinamente, né, a palavra paulatinamente vem do nome grego Paulo, que significa pouco ou pequeno, ou seja, pouco a pouco, num processo que leva aí aproximadamente 200 anos, os plebeus eles vão fazendo uma luta para conseguirem mais direitos políticos. Essa luta eles fazem especialmente através de greves. Por exemplo, a primeira luta dos plebeus foi assim: inimigos se aproximavam da cidade de Roma, o exército romano era composto majoritariamente por plebeus, e os plebeus, vendo o inimigo se aproximar, falaram assim: ó, a gente não vai lutar. Subiram num dos morros, numa das colinas que forma a cidade de Roma, e diz: a gente só desce daqui e luta para defender a cidade se vocês atenderem os nossos direitos. Ou seja, os plebeus faziam greve e em troca dessa greve eles pressionavam os patrícios para que eles conseguissem direitos políticos. Quais direitos foram esses? O primeiro direito é o cargo de tribuno da plebe. O tribuno da plebe seria um representante dos plebeus escolhido para o Senado com direito de veto.
Veto quer dizer o seguinte: se uma lei fosse aprovada que fosse ruim para os plebeus, esse tribuno da plebe poderia vetar essa lei, dizer não, ele podia dizer eu veto. E se ele dissesse não, o não dele valia mais do que o sim de todos os outros senadores, e aquela lei não poderia ser aprovada. Então a ideia do tribuno da plebe era evitar que leis injustas com os plebeus fossem aprovadas. Uma outra lei que os plebeus vão conseguir aprovar depois é a lei conhecida como a Lei das 12 Tábuas. O direito romano era consuetudinário. Isso quer dizer que o direito estava baseado na tradição oral. Eram leis que não eram escritas. E como os patrícios controlavam os tribunais, como eles controlavam os juízes, como os juízes normalmente eram patrícios, o que acontecia? A lei era aplicada de uma forma para patrícios e de outra forma para plebeus, sendo normalmente mais dura com os plebeus. Então, os plebeus conseguiram que as leis fossem escritas, redigidas em 12 grandes tábuas e expostas publicamente. E assim, a lei das 12 tábuas, ela garantiu isonomia. Iso igual nomos lei, que a lei fosse aplicada igualmente para todas as pessoas, seja patrícios ou seja plebeus. Tá? Isso é uma das bases, um dos inícios daquilo que mais tarde vai vir a ser uma Constituição, né? Quando a lei começa a valer igualmente para todos os cidadãos de um determinado país. Uma outra lei que foi aprovada é a Lei Canuleia. O que essa Lei Canuleia fazia? Ela permitia o casamento de patrícios e plebeus. Como você era patrício ou plebeu por nascimento, você não podia ter casamento entre eles, né? Você não podia ter casamento entre o rico, entre o patrício e o plebeu, porque esse casamento misto ia produzir alguém que não pertencia a nenhuma das classes. Então a Lei Canuleia, ela permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, desde que o membro patrício fosse de uma família decadente, ou seja, uma família que estivesse empobrecendo, e o membro plebeu fosse de uma família que estivesse enriquecendo, porque dessa forma você juntava o dinheiro do plebeu com a honra ou com a tradição, com o nome da família dos patrícios, permitindo esse casamento. A outra lei que a gente tem é chamada de Lei Licínia, né? A Lei Licínia, ela proibia a escravidão do plebeu por dívidas, né? Então, os plebeus, às vezes, eles contraíam dívidas defendendo a cidade de Roma, né? Porque os plebeus, eles faziam parte do exército. E naquele tempo, quando você participava do exército, você era responsável por trazer as suas armas, por você correr atrás do seu equipamento de guerra. Então, muitos plebeus, eles contraíam dívidas para poder lutar por Roma, arriscavam a vida por Roma, faziam campanhas de anos lutando contra os inimigos de Roma. Voltavam para Roma no final da guerra, tinham as suas dívidas lá, não conseguiam pagar e acabavam se tornando escravos. Então, para evitar essa injustiça, foi feita uma lei chamada de Lei Licínia, né? Ela recebe o nome do senador que propôs essa lei, e essa lei proibia a escravidão dos plebeus por dívidas. Então, os plebeus não podiam ser escravizados por estarem devendo dinheiro. E a outra lei que a gente tem é a Lei do Plebiscito, que é quando os plebeus, além de poderem vetar as leis, né, através do tribuno da plebe, eles também vão poder agora propor novas leis. Eles vão poder votar leis através do plebiscito, a participação da plebe, dos plebeus, né, na escolha ou na decisão sobre determinadas leis. Essas são algumas das leis. Tem mais leis, tem a Lei Hortência, a Lei das Magistraturas, lei onde é que um plebeu pode exercer o cargo de líder religioso. Então essas são as leis mais importantes. E o que você precisa saber aqui, o que você precisa lembrar aqui é o seguinte: todo esse processo aconteceu paulatinamente, ou seja, esse processo ele aconteceu pouco a pouco, que os plebeus, fazendo greve, forçavam os patrícios a reconhecerem os seus direitos políticos. E num processo que levou aí aproximadamente 200 anos, os plebeus conseguiram alguns direitos políticos dentro de Roma. E a República Romana, ela é marcada por essa luta, né, dos plebeus, mas também é marcada por uma grande expansão territorial que acontece concomitantemente, que acontece ao mesmo tempo que essa luta. E essa expansão territorial eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver como que Roma deixou de ser uma simplicidade, né,
para ser um grande império de extensão territorial. Beleza, pessoal? É isso daí.